acho que a gente pode começar primeiro se apresentando. Bom, eu sou a Luana Basso, para quem não conhece, sou bióloga, fiz mestrado e doutorado pela USP, na área de ciências, com especialização em emissões de gases de efeito estufa na Amazônia. Trabalho com isso já desde 2009, então já tem alguns anos. Fiz um pós-doc no exterior, primeiro na Universidade de Leeds, com modelamento de emissões de gases de efeito estufa. Dei aula por algum período em universidade e atualmente estou no meu segundo pós-doutorado no Instituto de Pesquisas no Instituto de Pesquisas Espaciais, no INPE, aqui em São José dos Campos, também trabalhando com emissões de gases de efeito estufa na Amazônia. Esse é meu foco, e aí estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre mudanças climáticas, o que a gente vem presenciando ao longo do tempo e relacionar com os vírus, as pandemias e o lado evolutivo de tudo isso. Muito bem. Ok. Posso falar? Sim. Bom, então eu sou o Fábio, professor Fábio Mesquita. Tenho formação em biologia também, fiz toda a minha pós-graduação, mestrado e doutorado na área de genética e biologia evolutiva, né? E já dei aula por muito tempo para cursos de ciências biológicas também, e já tenho mais de 20 anos de estrada aí de aula, incluindo evolução também, né? E evolução é uma das coisas que me agradam bastante de estudar, e por isso mesmo que eu enveredei por essa área, né? E estamos aí, vamos tentar fazer uma discussão bem interessante envolvendo a evolução com esses outros dois temas aí, que são mudanças climáticas e o surgimento de pandemias, né? Não tenho dúvida de que o nosso bate-papo aqui vai ser bem interessante. Luiz, é com você. Muito bem. Então, para quem não me conhece, eu sou Luiz Nali, sou biólogo também, fiz meu mestrado e meu doutorado em medicina tropical, né, mais especificamente estudando mais os vírus, né? Sou professor também e tenho conduzido sempre as pesquisas voltadas para essa parte de virologia, né? Um pouco de virologia médica, a gente estuda um pouco de virologia ambiental, então estudei bastante também a parte de evolução voltada para os vírus, que é um campo fenomenal, muito bacana, a gente consegue ver a dinâmica, né, de como esses seres eles vão mudando, evoluindo, né, e isso abre margem para uma discussão muito bacana. E então hoje eu vou falar um pouquinho junto, né, do Fábio, da Luana. Prazer gigante estar do lado de vocês dois. O prazer é nosso, com certeza. Bom, então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho do que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas. Acho que é legal a gente situar um pouco como que as mudanças no ambiente, né, e como que isso vem acontecendo desde da Revolução Industrial. Nós, na área de mudanças climáticas, a gente fala bastante como um período de referência o período pré-Revolução Industrial, que seria lá em torno de 1750, e aí tudo que vem acontecendo depois disso, né? A gente considera esse período porque, na verdade, o padrão de vida humano mudou muito a partir dessa fase, né, da Revolução Industrial. Lá em 1750, o tamanho da população era em torno de 760 milhões de habitantes no planeta. E aí, hoje, em 2020, a gente tem em torno de mais de 7,8 bilhões de habitantes. Então, a gente teve assim, um aumento populacional enorme, gigantesco, ao longo de poucos anos, né? Um século, um pouco mais disso. E com todo esse aumento de população humana, consequentemente, a gente tem um planeta que tem uma capacidade limitada de recursos e, ao mesmo tempo, um aumento de pessoas, seres humanos, consumindo todos esses recursos de uma forma um pouco descontrolada, digamos assim. E isso faz com que a gente, ao longo desses anos, dessas décadas, passou a ter algumas consequências, mudando algumas características do
do ambiente como ele era. Então, se a gente for parar para pensar, o fato da população humana ter aumentado dessa forma faz com que a gente precise ter mais recursos naturais disponíveis ali para que a gente consuma, por exemplo, água e comida, né? E, ao mesmo tempo, a geração de energia para manter o nosso hábito de vida como é hoje. E parte, ou grande parte dessa energia é gerada por conta de queima de combustíveis fósseis. E aí, os combustíveis fósseis, ao longo desse tempo todo, fez com que a concentração de gases de efeito estufa se tornasse muito maior do que ela era naturalmente. Então, se a gente pega lá 1750, a gente tinha uma concentração de CO2, que é o principal gás de efeito estufa, né, o dióxido de carbono, que era em torno de 280 partes por milhão. Hoje, em 2020, ele já está em mais de 416 partes por milhão. Então, a gente tem aí mais de quase 50% de aumento nessa concentração desse gás. Ele não é o único, né? A gente tem metano, tem o óxido nitroso, outros gases tão importantes quanto, mas que estão em menor quantidade na atmosfera. Isso faz com que a gente venha mudando as características do planeta, né? Porque esses gases presentes na atmosfera, numa região mais próxima à superfície, faz com que mais energia solar, que quando a energia entra, ela aquece o planeta, e no momento que teria uma perda dessa energia para a estratosfera, esses gases, eles acumulam essa energia, eles absorvem, eles interagem com a radiação nesse comprimento de onda. E aí faz com que a gente tenha, então, mais radiação infravermelha, então, né, na forma de calor, represada aí na superfície terrestre, fazendo com que a temperatura do planeta venha aumentando ao longo do tempo. E aí a gente pode ver, por exemplo, né, mas esse aumento do CO2, ele pode ser natural? O aumento do CO2, ou a concentração do CO2, ela mudou muito ao longo do tempo, mas se a gente olhar essa taxa de aumento, ela é a maior que a gente já observou nos últimos 800 mil anos. Então, quer dizer, desde que a gente conhece o planeta, né, com a forma de vida humana, a gente não tinha uma concentração de CO2 acelerando na atmosfera de uma forma tão rápida quanto agora. E se a gente pega para pensar, a condição que o planeta já teve de concentração de CO2, então de mais de 400 partes por milhão, isso aconteceu há mais de 3 milhões de anos. E o planeta, nessa época, não era como ele é hoje. Então, as temperaturas eram em torno de 2 a 3 graus Celsius maiores, o nível do mar era de 15 a 25 metros maior do que o que é, então, mais alto, né, do que o que é. Então, isso faz com que a gente tenha um cenário completamente diferente. E se a gente está mudando tanto, né, o planeta, será que isso pode ter algum impacto na saúde das pessoas, né? E aí, pensando um pouco do ponto de vista evolutivo, será que nós vamos conseguir nos adaptar a tudo isso, né? Qual o risco que essas mudanças trazem para os seres humanos, e não pensando só em nós, né, mas em todas as outras espécies? Aí é isso que a gente pode discutir um pouquinho com o pessoal. E acho que é legal também falar que a gente abre para pergunta, né? Se o pessoal quiser mandar perguntas e comentários, aí a gente vai encaixando aí no meio da discussão. Querem colocar alguma coisa? Eu acho que dá para fazer um pequeno comentário aí a respeito da questão da adaptação, né? Todas essas mudanças que você pontuou, elas estão acontecendo num ritmo extremamente acelerado. E a gente sabe que as espécies biológicas, de uma maneira geral, o processo de adaptação, ele não é um processo que acontece do dia para a noite, ele não acontece de uma década para outra, ele é um processo relativamente demorado, né? Então, o que acontece é que essa mudança ambiental que está acontecendo num ritmo extremamente acelerado, ele vai impor uma série de dificuldades para esses organismos, de uma maneira geral, que pode ser que uma boa parte desses organismos, uma boa parte dessas espécies, de uma maneira geral, não consiga sobreviver ou não tenha, digamos assim, um conjunto de adaptações já existente, né, para conseguir sobreviver. O que existe de uma maneira geral, e a gente pode ver isso até em algumas populações humanas, né? Isso acontece inclusive em humanos também, é o que a gente chama de adaptabilidade ou de plasticidade. Então, o nosso organismo, e de muitos outros organismos, de muitos outros animais e vegetais também, tem a capacidade de fazer ajustes fisiológicos. Então, a gente, quando está no calor, a gente sua, quando está no frio, a gente treme, são fenômenos fisiológicos que garantem
um retorno a um certo patamar de estabilidade de funcionamento do organismo. Né? Então, isso é uma funcionalidade. Né? Se você, por exemplo, sobe para regiões de grande altitude, que tem baixa oxigenação, o seu organismo, num processo de adaptabilidade fisiológica, ele vai passar a produzir mais hemácias para compensar a baixa taxa de oxigênio. Então, isso daí é algo que não requer nenhuma mudança genética. Né? Agora, essa adaptabilidade ela tem uma limitação, tem limite. Né? Então, se houver uma mudança muito drástica por conta dessas alterações ambientais aí associadas a mudanças climáticas, pode ser que você supere esses limites da adaptabilidade e aí você começa a entrar na zona de extinção. Né? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem pensado em termos de biosfera, de biodiversidade, inclusive até de próprias populações humanas. Né? Mas é um aspecto preocupante, sim, com toda certeza. Muito legal. Isso é algo que faz a gente refletir com relação a como a interação entre populações, de uma maneira geral, e essas alterações climáticas, né, como que elas conseguem interagir entre elas como um todo. E é interessante que quando a gente entra no mundo microscópico, né, essas alterações elas acontecem de uma maneira muito mais acelerada quando a gente pensa em micro-organismos, especialmente nos vírus. Nós temos, né, os vírus, ele gera uma discussão enorme, né, da questão de vida, né, dos vírus e tudo mais. Mas o que a gente sabe, de uma maneira geral, é que esses vírus, eles têm uma composição de um material genético no qual ele expressa suas proteínas e faz com que ele consiga controlar a maquinaria celular de uma célula, uma vez que ele é incapaz de se replicar sozinho. E quando a gente pensa no material genético desse vírus sendo RNA, a velocidade de mutações no qual ele muda é muito maior. E ele foge nessa questão de mutações com relação a todos os outros seres, principalmente eucariontes, né? E essa velocidade de mutações é muito interessante porque ela é capaz, né, de favorecer uma troca no qual ela seja adaptada, né, a um novo hospedeiro, a um novo um processo de infecção um pouco diferente. E é interessante que quando você pensa nessas mudanças climáticas e, consequentemente, migrações populacionais e as populações migrando para partes próximas de florestas, de áreas degradadas, você acaba tendo um encontro, né, entre uma população viral de um hospedeiro silvestre, que a gente tem visto muito por aí, e o salto entre hospedeiros, né? E agora, além de todas essas dificuldades de mudanças climáticas, né, e uma adaptabilidade não genética, você ainda tem a inserção de agentes infecciosos capazes, né, de causar doença nas mais diversas populações, né? E a gente vê essas mudanças toda hora e migrações aliás, salto, né, entre espécies e o surgimento de doenças. Se a gente for pensar historicamente falando, as pandemias e as epidemias, né, principalmente as virais, elas estão diminuindo o espaço de tempo entre uma e outra. Né? Se você for pegar nos últimos 15 anos, né, a gente já teve 2 pandemias, né, e outras epidemias de vírus no quais eram desconhecidos até pela população de uma maneira, assim, não tão conhecidos, né? Os arbovírus que a gente vê por aí, por exemplo, o chikungunya, o próprio Zika, a dengue cresceu demais nesses últimos anos também. Então, quando a gente tem essas mudanças, né, esse intervalo, ele está cada vez menor, né? E vale a menção de uma reportagem que eu vi muito recente de uma pesquisadora
na qual eu admiro muito, né? Não é se teremos uma outra pandemia, e sim quando, né? Então, isso é muito certo de que pode acontecer. Cada vez mais nós temos contato com outros animais, né? A gente busca diversas fontes diferentes de alimento, né? A exploração de recursos favorece que a gente entre em contato com outras espécies, né? E essa interação ela favorece em virtude dessa mutação viral muito grande, né? E muito acelerada, e isso é cada vez mais fácil, né, de acontecer. Eu acho que tem um ponto aí que é muito chave, né, e que aconteceu com muita intensidade no século XX, que foi o fenômeno da globalização. Né? Então, o mundo ficou muito mais globalizado em termos econômicos, em termos gerais, né, em termos de comunicação. Hoje, o que a gente faz aqui, o mundo inteiro fica sabendo. Né? Essa live que a gente está fazendo agora, por exemplo, gente lá na China, em Wuhan, por exemplo, pode estar assistindo. Né? Mas, assim, essa questão da globalização tem um lado bom, claro, né, de facilitar a conexão do mundo como um todo, mas tem os seus efeitos colaterais. Né? E eu acho que tanto o lado aí do aquecimento global e das mudanças climáticas, quanto o favorecimento do surgimento de pandemias, tudo isso é, de uma certa forma, consequência da globalização, de um mundo mais globalizado. Então, o mundo mais globalizado, ele tem uma maior competitividade entre as empresas, os países que precisam, então, produzir mais e precisam consumir mais energia, e para consumir mais energia tem que explorar mais recursos. Para explorar mais recursos e produzir energia, entra a questão dos combustíveis fósseis, e aí todo mundo está usando combustível fóssil ao mesmo tempo, né, em larga escala, em alguns países mais do que outros, e aí você gera toda essa questão de liberação de gases para a atmosfera, e aí tem todo esse problema de mudanças climáticas. Por outro lado, você tem a globalização impulsionando a devastação de ambientes de uma maneira geral. A gente está sentindo um pouco os efeitos agora, mais recentemente, aí na Amazônia, o povo invadindo com motosserra e com garimpo e devastando de uma maneira geral para também abrir espaço para o agronegócio e para supostamente produzir mais alimento, né? E para produzir mais alimento significa mais produção e mais recursos para a economia e tudo mais, mas aí a hora que você abre mais espaço, você coloca as pessoas em contato com organismos que até então essas pessoas não estavam em contato. E aí é que entra essa questão de surgimento de novas pandemias. Né? Então, a gente está meio que, assim, que refém, né, de um sistema de produção que favorece esses dois grandes problemas que a gente está discutindo aí. Né? E acaba que um também interfere no outro. Um problema acaba levando ao surgimento. Quer dizer, a questão da mudança climática também favorece, de alguma maneira, o desenvolvimento de mais outras doenças, de repente, doenças que não existem em determinados locais e que, de repente, podem ser favorecidas, né, por conta disso, e de desenvolver. É a questão, por exemplo, aí, acho que a Luana pode até falar da questão de doenças novas associadas à elevação de temperatura, né? Parece que tem até alguma coisa a ver aí de pessoal falar de malária surgir em outras regiões, né? Como é que é essa história? Essa questão da globalização, né, e dessa aceleração de consumo e do nosso padrão de vida é completamente a causa do que a gente vê, né, do aquecimento global, do aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Não é uma dúvida para os cientistas, né, que o aquecimento global ele está acontecendo, ele não é algo do futuro, ele já acontece, e não é só o aquecimento do planeta, então a gente tem toda uma mudança do padrão do clima como um todo, padrões de estação seca e chuvosa, a gente pode observar, né, hoje estamos no meio do inverno e está um calor assim de quase 30 graus. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, então é algo completamente desregulado, né? A gente não tem mais aquela característica padronizada que nós tínhamos antes, verão, aí vem o período de inverno seco, frio, e depois vem de novo verão chuvoso, calor.
nós já não temos mais esse padrão. A gente tem ondas de eventos extremos, e por isso até que os cientistas começaram a falar muito mais em mudanças do clima e não só em aquecimento global, né? O aquecimento global dá uma ideia de que a temperatura média do planeta está aumentando, e sim, ela está aumentando ao longo do último século, né? Desde de 1800, mais ou menos, a gente já tem aí mais de 1 grau de aumento de temperatura. E a previsão aí depende do nosso comportamento como seres humanos, como população humana e principalmente como governantes, de tomar medidas e decisões para diminuir os impactos, né, e melhorar a nossa condição de vida. Então, a gente pode variar aí desde 2 graus até 5 graus de aumento de temperatura média no planeta como um todo, né? Então, tirando uma média de todas as regiões, claro que quando a gente fala em média, tem regiões que vão sofrer mais do que outras, e já estão sofrendo, né? E esse padrão de mudança de temperatura, ele faz com que, por exemplo, regiões tropicais, né, em que a gente tem várias doenças, e aí que o Luiz estava falando, né, dengue, zika, chikungunya, malária, que são doenças restritas a uma faixa do planeta, né, de latitude, que tem uma temperatura mais alta, que tem uma umidade. Só que como o clima está mudando, regiões subtropicais vão passar a ter temperaturas mais altas, e isso pode favorecer para que a zona de ocorrência desses vírus, né, dos vetores, que ela se torne mais ampla. Então, a mudança do clima em si, sim, ela pode fazer com que a gente tenha aí algumas doenças acontecendo em áreas que não eram comuns, né? Isso pode vir a acontecer ao longo dos próximos anos. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, considera a mudança do clima uma das principais preocupações com relação à saúde do século XXI, tanto pelas mortes diretas que ela pode gerar, né? A OMS estima que ao longo de cada ano a gente vai ter aí 250 mil mortes por conta de mudanças climáticas, seja de forma direta ou indireta. Quando a gente diz direta, ondas de calor extremas. A Europa vem sofrendo muito com isso ao longo dos últimos anos, né? Então, geralmente, a gente tem mortalidade de pessoas porque não dão conta de aguentar o calor, ondas de frio intensas, precipitação extrema, seca extrema. Então, você tem uma chuva extrema, aí você gera um alagamento, você gera uma queda de barreira, gera mortalidade dessas pessoas no fenômeno no momento. O alagamento pode trazer outra possibilidade de ocorrência de doenças, né, que são transmitidas ali por conta de uma área, de uma região com água contaminada, e além do que o aumento das doenças, por exemplo, de regiões tropicais para outras áreas, né, e a própria alteração dessas doenças, né, no período de ocorrência, porque a gente não tem mais a temperatura alta restrita só ao verão e a maior umidade, a gente tem chuvas acontecendo com mais intensidade, às vezes no inverno, durante uma semana, e depois um período de seca. Então, vai ficando tudo meio desregulado, né? E isso vai alterando também o ciclo biológico desses organismos, não só nós, seres humanos. Isso é real, né? A gente, se você pega a história natural, né, e a história da dengue nas regiões tropicais do país, ele era realmente muito restrito, né? Aquela região dos trópicos. E com esse aumento dessa temperatura, a gente observa de fato que regiões subtropicais têm casos, né, de dengue, coisa que tecnicamente não era viável, né, porque você não tinha uma condição climática ideal para o desenvolvimento desses mosquitos, né, e consequentemente por sua transmissão. Uma coisa que é muito interessante da gente pensar também é que na região urbana você tem uma condição, uma transmissão muito dependente do Aedes, né? No entanto, a nível de temperatura do país, principalmente pensando em Brasil, né, a temperatura do Brasil ela é muito ideal para um outro que é capaz de transmitir também, que é o Albopictus. Em teoria, melhor do que o Aedes. A temperatura é mais favorável para o Albopictus do que para o próprio Aedes. E tudo bem, né? É um mosquito mais adaptado para o ambiente silvestre, né? No entanto, a gente pode observar, dependendo, né, do futuro recente, como que vai ficar a questão do repasto desses mosquitos, né, em regiões selvagens. Será que pode acontecer de você ter algo próximo, né, de ter casos por conta do Albopictus? Então, a gente observa muito essas mudanças, né, e
e isso fica muito escancarado, principalmente quando a gente pensa numa doença vetorial, né, que depende desse inseto para transmitir a doença. Uma outra coisa que é muito interessante da gente pensar também é que essa sazonalidade da doença ela está totalmente deslocada, né? Você tinha aquele negócio, né? Ah, beleza, novembro até mais ou menos março, abril, isso já não existe mais. Você tem mais casos próximos bem do final do ano e isso vai até maio, mais ou menos, né? E isso é muito evidente, né? Que você tem as mudanças acontecendo e isso deslocando o período de casos durante um período que tecnicamente não deveria ter. Tem aí uma questão também interessante, que é a exposição das pessoas, que, dependendo das circunstâncias aonde isso já está acontecendo, você já tem um grupo de pessoas com alguma certa adaptação. Eu vou mencionar o caso específico da malária. Tá? A malária é uma doença que, por exemplo, na região equatorial da África, ela é fatal. Tá? E o que acontece é que nessa região equatorial da África, você tem algumas pessoas, uma boa parcela, na verdade, da população, com uma mutação para anemia falciforme, né? Que nos heterozigotos não provoca a doença anemia falciforme e acaba sendo um fator de proteção contra a malária. Então, isso acabou se estabelecendo ao longo de várias e várias gerações, como uma certa adaptação contra a malária naquela região africana. Quer dizer, agora, imagina se, por exemplo, você cria condições na Europa para que esses mosquitos, que são extremamente adaptados à região equatorial tropical, que são os transmissores, né, são os vetores, e que passam para as pessoas o agente etiológico da doença, imagina que, por conta da mudança de temperatura que aconteça na Europa, esses mosquitos, de repente, invadam a Europa e comecem a fazer a transmissão, tá, desse tipo de agente etiológico. Comparando essa nova situação da Europa com aquela velha situação da África, você vê que a Europa não vai ter, assim, meio que sido pega de surpresa, né? Não teve, digamos assim, não passou por um processo longo, né? Meio que de adaptação, associado aí no caso específico que eu estou falando, né? Da anemia falciforme. Então, de repente, você tem uma população humana sem adaptação. De repente, isso pode ter um efeito, né, na saúde de uma maneira muito mais impactante do que, por exemplo, atualmente na África. Por que na África hoje tem uma certa parcela da população que é protegida por causa dessa variante genética que se desenvolveu ao longo da evolução por um certo período de tempo? Joga esses mosquitos na Europa, cadê a adaptação? Não tem. Tá? Então, isso é um fator. Outro fator é o seguinte: atualmente, agora, já não associando com mosquito, não associando com vetor, né, não associando com temperatura propriamente dita, que é o caso do nosso ilustríssimo amigo SARS-CoV-2. Né? E eu tinha outro adjetivo que eu queria dar para ele, mas eu acho que eu não vou usar ele aqui. O novo coronavírus, né? Não só o novo coronavírus, mas os vírus de uma maneira geral. Ele é um vírus que, assim, as pessoas não têm defesas, porque é um vírus que passou agora a infectar pessoas. Né? Como o Luiz falou, e complementando um pouco, ele é um vírus que pulou de um animal para a espécie humana. Então, acredita-se que ele seja derivado, né, de um coronavírus de morcego, né, e que tenha passado a infectar pessoas.
E as pessoas, nenhuma pessoa tinha um sistema imunológico preparado para lidar, né? Como, por exemplo, é o caso do influenza, que é o vírus da gripe mais comum, né? As pessoas já estão sendo expostas, né, a uma influenza já há muito tempo, né? Agora, o coronavírus não é uma novidade. Então, é por isso que esse vírus está deitando e rolando em cima da humanidade, né? Em termos de defesa, as pessoas, o organismo, né, das pessoas não tem, digamos assim, é um agente novo, é uma coisa desconhecida. Não teve, digamos assim, aquele momento anterior de adaptação. Muito bem. Aí, o que acontece? Mesmo não tendo esse momento anterior de adaptação, as pessoas são diferentes geneticamente, uma em relação à outra. Tá? E aí, o que acontece? Algumas pessoas, boa parte dessas pessoas que pegam esse novo coronavírus, a interação do vírus com o organismo dessa pessoa não é algo tão impactante a ponto de levar essa pessoa a desenvolver sintomas tão graves, né? Isso, se não me engano, é 80%. Se for diferente disso, Luiz, por favor, me corrija. 15% desenvolvem um quadro grave, 5% super, hiper, mega grave, que precisam de realmente serviços hospitalares mais de urgência, né? Então, para você ver que, mesmo não tendo um período prévio de adaptação, né, essa questão evolutiva, né, ela é importante para a gente compreender, né, o que está acontecendo. Né? Por que algumas pessoas são mais, por que algumas pessoas são menos. Tudo isso tem a ver com uma questão de variabilidade genética entre as pessoas e que ainda bem que aconteça dessa maneira, né? Agora, você imagina algumas populações que já são mais vulneráveis e que, portanto, não têm tanta variabilidade genética, como é o caso, por exemplo, de algumas populações indígenas, que é o que está acontecendo, por exemplo, agora na Amazônia. Esses grupos, eles são isolados, e por eles serem isolados, eles têm um grau de semelhança genética muito grande. Então, se de repente você tem algumas pessoas desenvolvendo quadro grave ali, a chance de que todos eles desenvolvam o mesmo quadro grave é muito grande. Então, para essas populações, isso acaba sendo uma coisa extremamente complicada, uma coisa realmente muito grave, né? Então, tem algumas implicações aí que a gente tem que... Claro, a evolução, ela explica, né? Não nos salva, mas pelo menos ajuda um pouco a compreender o que está acontecendo. É verdade, né? E eu acho que, se a gente for pensar no caso do próprio corona, né, do SARS-CoV-2, ele trouxe um reflexo de algo muito importante de como como a população humana, de uma maneira geral, né, ela desenvolve e começa a explorar recursos de uma maneira geral. E a origem, né, do próprio corona, há muita discussão, de fato, né, se veio por conta da questão do morcego ou de um outro animalzinho que é lindo, que é o pangolim. E de fato, assim, você faz as comparações filogenéticas, eles são muito... Esse corona, ele é muito parecido com o corona do morcego, né, o SARS de morcego, e do pangolim. Inclusive, isolaram o vírus do próprio do pangolim também. E isso é muito interessante, né, porque você tem um vírus no qual ele, em algum momento, ele teve as mutações, né, necessárias, que quando ele entrou em contato com o humano, você teve uma adaptação muito sensacional, né, que é o que a gente está observando por aqui, com tantos casos e de uma transmissão tão grande, né? A globalização, sem dúvida, tem um papel fundamental nisso. Afinal, hoje a gente cruza o oceano em menos de 12 horas, né? Antigamente, você demorava 2, 3 meses de barco, né, de navio. Então, você acaba migrando muito e isso favorece a transmissão de uma maneira fácil, ainda mais quando a gente pensa numa transmissão dependente apenas do ar, né? Então, você tem uma transmissão respiratória, o contato entre pessoas. Então,
E isso é muito interessante da gente pensar, né? O que determina quem que vai ter um quadro grave e quem que não vai ter, né? De fato, né, menos de 20% tem sintomas, né? E desses 20, alguns vão ter, 8% vão ter o caso grave, né? Vão ter a Covid mesmo, né? E por que os outros 80 não têm, né? Ou qual que é o ponto-chave, né? De quem que vai desenvolver, quem que não vai, né? Eu acho que a evolução, né? E essa variabilidade genética da população, que mesmo considerando somos muito semelhantes, né? Ele traz pontos muito magníficos da gente estudar e entender, né? E isso gera uma dúvida muito grande, né? Como que a gente vai lidar com isso no futuro, né? Será que a gente consegue predizer, encontrar marcadores biológicos capazes de determinar quem que vai ter alguma coisa ou quem que não vai ter, né? É algo muito grande, é um campo muito magnífico da gente estudar, de fato. E o grande problema, eu acho que não é bem... Quer dizer, também a questão das pandemias e tudo mais, mas eu acho que essa questão do problema climático, em particular, ele é pior ainda, porque é uma coisa global, é uma coisa que não é específica apenas de um grupo de organismos, né? Mudanças mais ou menos parecidas que aconteceram no passado já foram responsáveis por extinção em massa, né? Eu acho que a Lona tem até mais para complementar a respeito disso daí, né? Quando a gente pensa, né, no que a gente está vivendo, né, as mudanças já estão acontecendo, já é observado, então a gente já tem muito mais dias quentes do que tinha em alguns anos atrás, a gente já tem muito mais eventos extremos, né, precipitação extrema, seca extrema acontecendo, a gente tem muito mais, quando fala em eventos extremos, tem muito mais furacão, tem muito mais tufão acontecendo a cada ano, né, isso é visível, a gente teve, se eu não estou enganada, em 2019, acho que mais de 90 furacões na região ali do hemisfério norte, em comparação com um pouco mais de 80 do ano anterior, de 2018. Então, quer dizer, isso vem aumentando significativamente, e até respondendo aí um dos comentários, né, que perguntam se já não é tarde demais para evitar uma catástrofe. Na verdade, a gente não consegue reverter as mudanças climáticas. A gente consegue... O que já está acontecendo, está acontecendo. A gente consegue diminuir essas mudanças. Então, a gente não consegue voltar ao que era e estabilizar o clima ao que ele era. Não, isso não vai acontecer. A gente precisa começar a se adaptar a uma vida em que o clima é mais vulnerável, está mais variável ao longo do tempo, mas a gente pode diminuir os impactos. Quando a gente fala em mudanças climáticas, é algo muito difícil, assim, até às vezes de conscientizar as pessoas ou de mostrar para elas os efeitos no dia a dia, porque a mudança do clima não acontece em uma semana, ela não acontece em um ano, ela acontece ao longo de décadas, ao longo de séculos. Então, isso faz com que dificulte um pouco das pessoas observarem os efeitos e até mesmo de se conscientizarem da importância de tomar alguma ação, alguma medida. A gente pode, estamos assim, digamos, no final da janela de possibilidade de conseguir diminuir os impactos da mudança do clima. O Acordo de Paris, que foi assinado recentemente, ele estabelece lá uma meta, né, com todos os seus signatários, de que mantenhamos a temperatura máxima, ou a temperatura média do planeta em torno de até 2 graus Celsius ao longo, né, desse século, até o final desse século, de preferência abaixo de 1,5 grau. Mas aí quando a gente diz 1,5 grau, não é porque a gente quer 1,5 grau, não, porque existem estudos, fundamentos de que mostram uma comparação. O que acontece não só com as espécies de uma forma geral, mas principalmente com os seres humanos. Então, quais as consequências para os seres humanos acima de 2 graus? Quais as consequências para os seres humanos em 1,5 grau? E é muito mais plausível de que a gente consiga ter uma condição de vida um pouco mais próxima do que a gente tem hoje, né? Então, digamos assim, que a gente consiga ter essa condição de clima, né, que não seja tão agressivo para o ser humano, mantendo a temperatura média, o aumento médio do planeta em até 1,5 grau.
a gente já aumentou 1 a 1,1. Né? Então, assim, até o final do século, mas 0,4 vai ser um pouco difícil. Hoje o cientista já tem muita consciência de que está muito difícil chegar nesse 1,5 graus, muito difícil mesmo. Né? Então, não dá para reverter, mas a gente pode diminuir. É muito melhor que a gente tenha só, ou digamos assim, é muito menos pior que a gente tenha só 2 graus de aumento do que se a gente chegar até 5 graus de aumento. Imagina uma temperatura média no planeta 5 graus maior, significa na média. Os extremos de temperatura vão ser muito maiores. E aí, quando a gente mexe na temperatura, a gente está mexendo na circulação atmosférica, que se dá por conta de diferenças de temperatura. A gente mexe na circulação oceânica, na redistribuição do calor no planeta, né? Sem contar que esse aquecimento ele não é homogêneo, o planeta não está aquecendo todo de forma igual. A gente tem os polos aquecendo numa velocidade muito maior. A região do Ártico está aquecendo praticamente o dobro em relação ao resto do planeta. Então, assim, a gente tem temperaturas recordes lá acontecendo esse ano, em junho, que chegaram a 30 graus, 35 graus, 37 graus no Ártico, no momento em que a temperatura não devia estar maior do que 10 graus Celsius. Então, assim, é um aquecimento muito acelerado, e isso traz vários efeitos, porque a gente tem mais degelo, consequentemente, o gelo ele faz com que a gente tenha mais reflexão da radiação do Sol de volta para a estratosfera, então a gente passa a ter mais absorção do Sol, da radiação, aumenta ainda mais a temperatura. Na região do Ártico, a gente tem o famoso permafrost, que talvez alguns já tenham ouvido falar, que é aquele gelo que nunca descongela, ou que até então não descongelava, e que ele está passando a sofrer um descongelamento. E dentro desse permafrost, a gente tem uma grande quantidade de metano acumulada. E o metano é o segundo principal gás de efeito estufa que nós temos, de origem antrópica. E ele consegue aquecer mais o planeta do que o CO2, por exemplo. Então, assim, é um ciclo, né? O aquecimento vai gerar mais degelo, vai gerar mais emissão. Consequentemente, a gente tem aí mais aquecimento para aquela área. E esse aquecimento ele não era previsto por conta dessa emissão de metano que vem sendo gerada ao longo do tempo. Sem contar, e aí tem alguns efeitos, né? Alguns anos atrás, o que surgiu de novo, uma contaminação de antrax naquela área. Algumas renas morreram e depois veio um menino, acho que de 12 anos, e mais uma senhora que teve problema de saúde, ficou internada, e aí vieram a perceber que provavelmente é porque o corpo de uma rena que estava enterrada nesse gelo acabou se tornando exposto por conta do derretimento, e aí ela tinha uma contaminação no ambiente favorável. A gente teve de novo ali o antrax ressurgindo naquela área que era considerada livre de antrax, já não tinha nem mais vacinação na região, né, das renas e dos animais, porque não se tinha expectativa de que ele voltasse. Então, assim, estamos alterando características do planeta que estão um pouco fora do nosso controle, né? Que a gente não sabe o que vai gerar ao longo do tempo. E aí a questão de que talvez tenha uma próxima pandemia, e a pergunta mais correta seria quando será a próxima pandemia, porque a gente continua modificando o planeta, tem cientistas já que dizem que por que não da própria Amazônia vai gerar a próxima pandemia, né? A Amazônia é a nossa maior biodiversidade do planeta, ela está sofrendo uma devastação enorme, as taxas de desmatamentos, né? O desmatamento acontece há 30 anos, praticamente, que a gente tem medidas, mas ao longo dos últimos anos ele vem aumentando muito e a gente tem o contato direto de pessoas para áreas que eram preservadas, para áreas que não tinham mais esse ambiente, para áreas que não tinham esse contato com esses organismos e que a gente não sabe que tipos de vírus, que tipo de bactérias que eles têm e o que pode se esperar desse contato, né? É verdade, né? E é interessante da gente pensar, né? Porque os micro-organismos são os seres mais diversos do planeta, né? E graças às novas tecnologias que a gente tem de sequenciamento, a gente está conseguindo montar esses genomas e ter noção mínima, né? Da nossa biodiversidade microscópica, né? Nós estamos com algumas perguntas aqui. Vamos responder as perguntas do pessoal? Vamos. Muito bem. Primeira pergunta do Vitor Giovanniti. Ele perguntou: gostaria de saber, por favor, qual as causas mais diretas, além da própria globalização, de um curto espaço de tempo entre epidemia, pandemia e outra, né? Falta de cuidados sanitários em larga escala? Vitor, essa é uma pergunta muito interessante
e é algo que eu não imagino uma resposta simples, né? Ou um processo simples, porque você tem um fator muito importante de grandes alterações populacionais aliadas às às alterações antropológicas que nós fazemos, né? E todo esse contato, adicionado também, sim, a cuidados sanitários, que, sem dúvida, né? Se você tem um cuidado sanitário, você reduz para caramba o número de casos de doenças já conhecidas, né? Imagine as novas, que você não tem imunidade para combatê-las, né? Então, eu acho que é um fator muito importante da gente considerar um aspecto muito geral, né? Com muitos pontos, desde coisas básicas, como uma migração mais rápida da população, né? Até grandes mudanças climáticas provocadas por nós. A emissão de gases na atmosfera, né? Esse ciclo aberto do carbono e tudo mais, isso tudo favorece com que a gente tenha uma velocidade maior nesse movimento de novas doenças por aí. Aproveitando para complementar, Luiz, eu acho assim, essa questão do coronavírus, especificamente, é uma questão sanitária, né, a gente sabe, mas o bendito do vírus, ele tem uma capacidade de disseminação tão grande que mesmo as pessoas que tomam todos os devidos cuidados, né, gente que está, enfim, paramentada, gente que está usando a EPI e o diabo a 4, o bendito do vírus, ele acaba se disseminando porque ele tem uma capacidade, né, de disseminação muito grande. Então, eu acho assim, claro, depende da doença que você está falando, né? Se você fala, por exemplo, cólera, né, a questão, eu acho que ela está muito mais ligada à questão higiênica mesmo, ela está ligada muito mais à higiene, né, do que qualquer outra coisa. Agora, quando se trata de algo transmissível pelo ar, pela respiração, aí eu já acho que é meio complicado, e aí entra em jogo mais o fator aglomeração, né? Superpopulação. Então, e tudo isso associado com esse movimento de aumento, de superexplosão no número de pessoas, que é impulsionado pelo nosso sistema atual, enfim, não sei se é uma consequência direta ou não, mas a gente faz parte de uma espécie que é uma espécie social, e de repente você tem um parasita que se aproveita disso, né? Então, se você aumenta o número de pessoas, aumenta a chance de você adquirir a bendita doença, por mais que você faça, né, tome banho de álcool gel e use máscara, enfim. A gente vê os números aí no país que são preocupantes, mas isso já é uma outra coisa, né? Mas, enfim, é isso aí. Mais perguntas, Luiz? Temos mais. O Robson Carlos ele fez um comentário interessante. A questão adaptativa e fatores climáticos interferem diretamente no processo de pandemia, como o desenvolvimento dos indivíduos e vetores em dados ambientes. Isso é verdade, né? Você tem, e isso corrobora muito com o que o Fábio acabou de falar, né? Se você tem uma maior oferta, né, de pessoas, no caso, e de formas de repasso para o próprio vetor, isso você cria, né, um ambiente favorável para que isso ocorra, né? Então, isso é muito bacana. O Alexandre comentou também, falando de aquecimento global, desmatamento, agricultura em larga escala, contaminação dos solos, das águas e vários outros problemas, pergunto, já não é tarde demais? Isso é uma boa pergunta. Já não é tarde demais para evitar uma catástrofe, visto que mudanças irreversíveis na biosfera já estão bem encaminhadas? Nunca é tarde demais. Luana, isso aí é para você. Acho que se a gente quiser
continuar vivendo no planeta, e quando eu digo a gente, espécie humana, né, e várias espécies que a gente conhece hoje, não é tarde demais. A gente pode tentar diminuir esses impactos, tentar diminuir essas mudanças. Não que a gente vai estacionar, não, a partir de agora vamos parar de emitir, não tem mais nada, até porque tem gatos que vivem mais de 10 anos na atmosfera, né, o que a gente diz de tempo de vida. Então, o metano que é emitido hoje, ele fica aí pelo menos 8 anos na atmosfera até reagir ou ser absorvido. Tem o N2O, tem um tempo de vida maior ainda, que é o óxido nitroso. Tem gás sintético, que é o hexafluoreto de enxofre, que ele tem mais de 300 anos de vida na atmosfera. Então, assim, não adianta simplesmente pensar que vamos parar de emitir hoje e semana que vem tá tudo bem. Não, não é assim que funciona, né? O efeito é acumulativo ao longo do tempo. Mas quanto menos a gente parar de emitir, ou quanto mais cedo, mais tempo a gente está ganhando. Uma das grandes críticas que se tem é que muito tem sido discutido ao longo dos últimos anos e décadas e poucas ações vêm sendo tomadas. E a gente está perdendo tempo, porque cada ano que a gente perde é um impacto um pouco maior que a gente vai ter nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas não é tarde demais, ainda existe forma da gente diminuir os impactos, né? Não que eles vão deixar de acontecer, mas a gente pode diminuir e, consequentemente, ter um padrão de vida que vai ter que ser diferente, sim, porque a gente precisa praticamente diminuir o consumo de combustíveis fósseis de forma super significativa, praticamente, né, parar de consumir e queimar combustíveis fósseis, investir em energias renováveis, investir em agricultura sustentável, em pecuária, diminuir o consumo de carne, né? No Brasil, a gente tem a principal fonte de emissão de metano do rebanho bovino, do nosso consumo de carne, de exportação de carne. É uma forma econômica de ganhar dinheiro, né, de sustentar o país, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente não tem barreiras e não tem fronteiras. O que a gente emite aqui no Brasil vai pegar a América do Sul, vai pegar o Hemisfério Sul, e tem movimentação, né? A gente tem troca entre os hemisférios, demora um pouquinho, mas a gente tem. Então, o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul interagem, e, consequentemente, o que acontece aqui impacta no mundo como um todo. Então, a gente precisa pensar como um coletivo, como um planeta, como uma espécie, né? E como uma espécie que não é melhor e nem pior do que outras, mas que vive num planeta junto com outras espécies. E eu acho que nisso o Covid veio nos mostrar um pouquinho o quanto nós somos ligados ao planeta como um todo, né? Nós não vivemos numa casinha assim, observando tudo que acontece ali embaixo. Não, nós fazemos parte de um mundo muito mais integrado, né? Em um ecossistema. E, consequentemente, a gente precisa pensar nele e se preocupar com isso. E aí, emendando a um outro comentário que já tinha, da Beatriz Santamaria, só porque já está na minha área, que ela disse que no começo da pandemia, por causa do isolamento social, estávamos vendo uma diminuição do CO2 na atmosfera. Ela pergunta se isso ajudou em algo e se ainda, agora com a flexibilização da quarentena, se no mundo e com o aumento das queimadas na Amazônia, como está esse número. Realmente, durante aqueles primeiros 3 meses, digamos assim, né, de fevereiro, março, abril, que praticamente a Europa deu uma estacionada, principalmente março e abril, né, a Europa ficou praticamente enclausurada dentro de casa, a gente teve uma redução nas emissões de CO2, mas esse isolamento ele foi temporário, a gente está voltando às atividades, então a redução nas emissões ela foi temporária, ela foi significativa, mas ela foi temporária. Como ela é temporária, ela não vai ter um efeito a longo prazo. Então, talvez nesse ano a gente tenha um crescimento da concentração de CO2 um pouquinho menor do que nos outros anos, ou que se mantenha mais ou menos como era o dos outros anos, né? Que não aumente. Mas, ao longo prazo, isso não vai fazer diferença, porque as nossas mudanças, o nosso comportamento tem que ser permanente. Não adianta eu mudar e parar ou diminuir as emissões por 1 ano, por 2 anos. Isso precisa ser um novo hábito de vida, precisa ser uma transformação permanente. E, consequentemente, muito bem colocado por ela, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, emissões de atividades humanas sendo diminuídas por conta, por exemplo, de processos industriais, já que ficamos em quarentena, então tem menos gente rodando com seus veículos, menos combustível fóssil sendo queimado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem lá a Amazônia pegando fogo, né? Então emitindo carbono de uma forma super acelerada, todo carbono que a planta absorve através da fotossíntese, ela estoca parte dele ali no tronco, nas árvores, nas folhas, nas raízes. Então, a Amazônia é um grande reservatório de carbono por conta da sua biomassa, né, das espécies vegetais que estão ali dentro no solo. Quando a gente tem um desmatamento,
tem dois processos, né? A gente desmata, então, primeiro que aquela árvore não vai mais absorver carbono. Acabou aquele absorvedor. E, ao mesmo tempo, ela vai sofrer degradação. Então, ela vai se decompor e esse carbono vai voltar para a atmosfera, mas a decomposição leva algum tempo, né? Ela não acontece de um dia para o outro. Quando a gente queima, a gente está simplesmente jogando aquele carbono diretamente na atmosfera de uma forma muito rápida. Então, além de não absorver mais, a gente ainda retorna ele todo de uma forma muito acelerada. Além do que, na queima, a gente não tem só a liberação de CO2, né? É uma queima incompleta. Então, a gente tem CO, CO2, metano, N2O, que são gases que têm, tirando o CO, que não é um gás de efeito estufa, o monóxido de carbono, mas os outros têm um poder de aquecer o planeta maior do que o próprio CO2. Então, a gente acaba não compensando essa baixa emissão por atividades e processos industriais por conta do isolamento, enquanto em outras regiões a queimada e o desmatamento não sofreu isolamento social, ela continua acontecendo de forma super acelerada. E não é só na Amazônia, o Pantanal está em chamas há dias, né? É recorde. O que vem sendo observado, a gente não observava assim há muitos anos. Então, assim, o clima seco está ajudando, né? A umidade da Amazônia, que vem para o centro-oeste, que vem para o sudeste, com o desmatamento, com a queimada, diminui. E aí aumenta uma condição extrema que favorece as queimadas, que favorece a seca. Por que nessa época do ano, que se diz, né, que é o período mais seco, a gente tem mais queimada? É natural ter queimada? Na Amazônia não é natural ter queimada, porque qual é o processo inicial de uma queimada na Amazônia? Cai um raio, certo? De uma chuva, cai um raio na vegetação, a árvore incendeia. Só que a Amazônia é uma floresta tropical úmida. Se ela é úmida, o fogo não propaga de uma forma rápida. Ele propaga ali para alguns poucos metros, dezenas de metros, centenas. A gente tem queimadas de quilômetros quadrados, sabe? São áreas absurdas. Isso não é natural, porque o fogo não propaga facilmente. Então, quando a gente tem o desmatamento, a degradação, isso faz com que a floresta se torne mais seca, a gente perde umidade, faz com que ela se torne mais suscetível à queima, e aí qualquer fogo acidentalmente colocado ou que o vento levou para aquela área faz com que ele se propague de uma forma muito mais rápida e tenha uma abrangência muito maior. Então, o que vem acontecendo hoje, assim como o desmatamento, né, o último relatório do MAP Biomas, que saiu esse ano, com relação a 2019, ele mostra que 99%, mais de 99% do desmatamento é ilegal na Amazônia. Então, se a gente quiser ter alguma forma de amenizar esses impactos, é fazer cumprir a lei. É ilegal, é atividade ilegal, né? Então, a gente precisa de monitoramento, a gente precisa de fiscalização, a gente precisa de punição. E, consequentemente, aí a gente consegue diminuir esses impactos. Mas é uma outra conversa muito mais abrangente, né? Mas é isso. Consequentemente, não. As concentrações de CO2, ao longo do tempo, não vão sofrer uma redução drástica por conta desse período curto de isolamento social e diminuição de atividades. Mais perguntas? Temos mais. A Samantha Horta, ela perguntou: vocês não acham que as pessoas mais ativas, aquelas que se relacionam mais, têm a chance de ter a COVID e não apresentar sintomas? E tem uma também do Tobias, que acho que dá para a gente fazer um debate aqui, né? A questão de que regiões do país onde o clima é mais quente, existe a possibilidade da gravidade da infecção da doença ser menor do que em regiões mais frias? Isso é verdade ou não? Na verdade, eu acho que, assim, como você tem, pensando, né, na resposta na pergunta da Samantha e direcionando também para a pergunta do Tobias, eu imagino que como você tem uma dependência de uma transmissão respiratória, né, e essa transmissão ela depende de um contato próximo entre pessoas, ou mínimo, ou indireto que seja esse contato, né? Porque você pode ter o vírus viável em superfícies inanimadas por até 3 horas. Então, quando você tem um contato importante com relação a isso, e quanto mais você promove isso, você tem uma maior probabilidade de ter contrair o vírus. No entanto, o que determina se a pessoa vai ter ou não um quadro mais grave? Você tem
situações onde você tem alguns grupos de risco, que muito ainda está sendo estudado, como que somente os idosos, a gente está vendo que tem outros quadros, né, da doença que não estão diretamente relacionados aos idosos, né, e você vê jovens desenvolvendo a doença e tudo mais. Então, eu acredito que o fato da pessoa ser ou não ativa ou assim, não diz como que essa pessoa vai desenvolver, né? E sim alguns fatores de predisposição que a pessoa possa ter, algumas comorbidades prévias que ela possa ter, isso pode auxiliar. Com relação ao clima, eu acredito que isso caiu bastante por água abaixo, né? A gente imaginava que poderia ser uma coisa, não, é um vírus respiratório, então em condições de clima frio isso vai ser mais disperso, né? Mas, no entanto, a gente tem um inverno quente, né? E no qual os níveis as taxas de infecção, elas estão se mantendo por períodos de meses, né? No qual você já esperaria ter uma alteração nessa transmissibilidade, né? Então, eu imagino que isso não tenha uma relação direta apenas com o clima, né? Então, era uma coisa que bateu e a gente imaginou que poderia ser algo a piorar muito, né? Mas aparentemente, esse é um vírus como outros, por exemplo, o para-influenza, que ele é disseminado em período quente, né? Então, é um vírus respiratório que tem uma transmissibilidade durante um período quente, tá? Eu acho que até, por exemplo, a gente tem um exemplo brasileiro, né? O Amazonas, o estado do Amazonas, que é quente, úmido, super quente, e teve, assim, um estado bem catastrófico no início, né? A contaminação desenfreada, e foi um dos primeiros a sofrerem, né? Ao longo do avanço da pandemia aqui no Brasil. Tem uma pergunta aqui do Vitor Giovanniti, que ele diz o seguinte: numa visão realista, como vocês acham que vão ser as coisas daqui a 30 anos, em termos de clima e saúde, população, se tais medidas necessárias forem tomadas e se não forem tomadas? Essa é uma boa pergunta, né? E numa visão realista, bom, o que eu posso dizer a respeito disso é assim, e trazendo um pouquinho até para a história da ciência da evolução. No século XIX, teve um economista inglês, Thomas Malthus, que ele dizia o seguinte, que na época a população estava aumentando bastante e a produção de alimentos não estava acompanhando. Então, uma das conclusões a que ele chegou, e que ficou muito famosa, é de que o ritmo de crescimento da população está aumentando muito, a produção de alimentos não está acompanhando, então vai chegar num certo momento que vai haver, então, morte em larga escala, e que somente algumas pessoas vão conseguir sobreviver. Inclusive, isso foi um dos pensamentos que fundamentou, né, o desenvolvimento da teoria da seleção natural de Darwin. Acontece que a população não passou por todas aquelas previsões que o Malthus tinha feito. Quer dizer, não houve um decréscimo e, muito pelo contrário, a população continuou crescendo. Por que a população continuou crescendo? Primeiro, porque a produção de alimento sofreu toda uma reformulação. Então, houve toda uma série de novas tecnologias que foram criadas, então a produção de alimento sofreu um boom, né? Então, a humanidade aprendeu a produzir alimento em larga escala, usando tecnologia. Segundo, as pessoas passaram, inclusive, a viver mais tempo. Por quê? Porque todos os avanços que aconteceram aí no começo do século XX, principalmente, levaram ao combate de muitas doenças que matavam bastante no século XIX. Então, houve uma série de novidades tecnológicas na área da medicina que proporcionaram uma maior longevidade das pessoas. Então, aquelas previsões mais catastróficas que aconteceram no final do século XIX, elas não se concretizaram. Por quê?
porque as pessoas elas depositaram as fichas, né, em novas tecnologias, investiram em novas tecnologias e superaram aquelas dificuldades que, se não tivessem sido enfrentadas adequadamente, a gente, de fato, estaria passando por um funil populacional e por uma série de desgraças aí ao longo do século XX, que não aconteceu, né? E, de repente, o que a gente está passando agora é mais ou menos o que a gente passou no final do século XIX, com as mesmas previsões. Tipo assim, tem um monte de gente alertando de que se você não fizer isso, se não acontecer aquilo, o futuro vai ser complicado. Então, eu tenho uma visão mais otimista desse cenário, no sentido de que, como no passado as pessoas investiram em novas tecnologias e tudo mais, a gente também tem a possibilidade de investir nessas novas tecnologias agora, entendeu? Em termos, por exemplo, de produção mais limpa, de uso de energia mais limpa. Então, é só uma questão de fazer como os nossos antepassados fizeram, né? Investir em tecnologia para que você possa superar toda uma previsão ruim que vem pela frente. Então, eu acho que esse pensamento está começando a mudar, né? E se realmente seguir a mesma linha, né, do que aconteceu no passado, a gente pode, em conjunto, né, superar isso tudo. Mas vai depender do quê? Vai depender da força de vontade de investir em tudo isso daí. E vai depender, obviamente, de fomentar muito mais recursos aí na área de ciência e de tecnologia. Então, isso aí eu acho que é fundamental para a gente superar tanto as próximas pandemias que virão, quanto todo esse cenário catastrófico que está sendo associado aí com as mudanças climáticas. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o nosso tempo, inclusive, já estourou, né? É verdade. É legal, porque isso entra muito em paralelo ao que a Márcia Esteves comentou, né? Qual que seria a nossa grande lição que teremos com essa pandemia, né? Eu acho que esse investimento, né, essa perspectiva de surgirem novas coisas e melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né, de uma maneira geral, em N fatores, eu acho que essa pandemia ela traz um reflexo, uma realidade, né, do que a gente necessita de fato, né? Eu acho que a pandemia e tudo isso que a gente está vivendo, como uma grande lição, mostra que nós podemos nos adaptar e que a gente, né, em estilo de vida, a gente sofreu uma mudança bem radical de um mês para o outro, e as pessoas, aos poucos, foram se adaptando. Claro que nem todo mundo consegue mudar, né, o seu ritmo, consegue deixar de sair de casa, ou consegue, né, sair menos de casa. Isso vai, assim, realmente com o tipo de função que aquela pessoa exerce e o tipo de profissão, enfim. Mas mostra que é possível, sim, a gente pensar em mudar um pouco mais o nosso ritmo de consumo, o nosso estilo de pensar abertamente quais as consequências de tudo isso que a gente está fazendo, né? Então, na verdade, tanto, né, desmatamento, queimada, tudo isso gera uma consequência no futuro e que é uma consequência direta, não só para as outras espécies, mas para nós. Eu acho que faz com que, né, voltando um pouco à colocação do Vitor, de uma visão realista do que pode ser daqui 30 anos, se a gente não fizer nada, provavelmente vai ser uma condição de vida muito estressante para o ser humano. E para algumas regiões e para algumas populações, muito mais do que para outras, né? O IPCC e vários cientistas colocam que as populações mais pobres serão as mais vulneráveis aos efeitos das atividades, das mudanças do clima. Consequentemente, quando a gente volta um pouco para aquele pensamento, mas os países desenvolvidos tiveram todo o direito de emitir o que eles emitiram ao longo da história e desenvolver economicamente, e agora nós vamos pagar o preço. Todo mundo vai pagar o preço, não é um país, outro país, o mundo como um todo.
Eles consumiram, né, devastaram, consumiram. Muitos países hoje da Europa, por exemplo, estão liderando modificações no consumo de combustível, estão diminuindo as emissões. A Europa é uma das, né, o bloco da União Europeia vem diminuindo as suas emissões ao longo do tempo, enquanto outros países não. E que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, são grandes potências mundiais e continuam emitindo como se nada fosse acontecer amanhã, né? Então, assim, sem pensar nas consequências do futuro. Se a gente tomar medidas e diminuir os padrões de emissões e investir mais em energia renovável, na verdade, quando a gente fala em novas tecnologias, muito do que se propõe para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, a gente já tem tecnologia para isso. A gente só precisa colocá-la em prática. Então, a gente já tem energia renovável, a gente precisa investir mais. A gente já tem modos mais eficientes de agricultura, então eu não preciso expandir a minha área para produzir mais. Eu tenho como produzir mais, de forma mais sustentável, dentro da mesma área. Eu não preciso de mais espaço para criar gado. Eu consigo criar gado em espaço menor, né? Eu consigo diminuir o meu consumo, que isso é algo fundamental, né, ao longo do tempo, mas a gente precisa colocar em prática. Então, a questão a gente tem que parar de pensar um pouco no lucro a curto prazo e pensar no investimento para gerações futuras, para nós, né? Daqui 30 anos eu espero ainda estar viva no planeta e vou sofrer essas consequências, mas os filhos, os netos, todos esses vão colher aquilo que a gente está plantando, literalmente. Então, eu acho que a pandemia serve como um momento de reflexão, né? De tudo que a gente está passando e de como a gente se tornou vulnerável ao longo desses últimos meses, por conta de algo que está tão fácil de acontecer de novo, né? Principalmente que a gente olha para a gente, ser humano, como a última bolacha do pacote, e a gente não se insere, né, dentro de um contexto de uma biodiversidade como se a gente fosse a par disso, né? Como se a gente não sofresse as consequências de toda essa dinâmica que está acontecendo na biosfera, né? Então, a gente não é diferente, a gente está investindo como se a gente vivesse num mundo paralelo e não sofresse as consequências disso tudo, né? Isso é uma coisa importante. Exatamente. Só tem aí uma pergunta sobre do Harley Cardoso. Quais seriam os caminhos para mudanças do cenário atual? Tratando de população, a saída seria educação científica? E quanto ao setor industrial, seriam estímulos para a adoção de tecnologias sustentáveis e legislação menos permissiva, com processos de baixa eficiência ultrapassados? Respondendo essa última parte, né, da questão do setor industrial, e aí não só no setor industrial, mas, por exemplo, de desmatamento e queimada, e principalmente de desmatamento, né, que vamos falar que é o tópico atual que vem se falando muito, o Acordo de Paris, por exemplo, as negociações hoje entre países que são signatários do Acordo de Paris, ela faz com que os novos acordos econômicos eles já começam a olhar para a questão ambiental. Então, muito se fala da preservação e muito se cobra de uma preservação ambiental, porque isso vai impactar o bolso. Eu acho que a forma mais, talvez seja uma visão negativista, do ponto de vista do ser humano, né, em acreditar no ser humano, mas eu acho que a forma mais fácil da gente conseguir alguma coisa hoje é quando impacta no bolso, né? Então, quando a gente tem perdas econômicas e as mudanças climáticas vão trazer perdas econômicas, por exemplo, para o Brasil, por conta de menor produtividade no setor agropecuário, já que o clima vai se tornar menos padronizado, né? E, ao mesmo tempo, regiões vão se tornar mais secas, então a gente vai ter menos produtividade, menos eficiência. Então, consequentemente, menor produção ao longo do ano, menos recurso econômico chegando. E, ao mesmo tempo, se nós não cuidamos da questão ambiental, que hoje é necessária, né, todos os grandes países ou os grandes acordos comerciais hoje em dia pegam muito nisso, porque a gente sabe que é a única chance que se tem começar a mudar as atividades agora. Com certeza, se a gente tem uma legislação que se torna menos permissiva, se a gente tem incentivo, né, com o desmatamento de 2005, que foi recorde de desmatamento na Amazônia, até 2012, a gente teve uma redução extremamente significativa. Isso porque a gente teve muitos projetos que foram colocados em prática. Então, a gente teve monitoramento por satélite pelo INPE, que foi desenvolvido em tempo mais real. Então, hoje a gente tem um dado que sai
depois do que o desmatamento aconteceu, que é um dado muito mais consolidado, mas a gente tem um dado real que chega todo dia ali para o Ministério do Meio Ambiente, né, para o IBAMA de fiscalização, dizendo, olha, parece que está tendo desmatamento em tal área. Então, ele te dá um aviso de uma área e o IBAMA tem toda a condição de ir lá fiscalizar e ver se aquilo está acontecendo ou não. Ao mesmo tempo, a gente teve várias moratórias, várias questões legislativas e de incentivos econômicos, que foi uma integração entre diferentes setores econômicos, sociais e do ambiente, em que o rastreio de quando aquela soja é plantada, então ela vem de uma área desmatada? Aquela madeira é de uma área desmatada ou ela é de uma área de consumo sustentável? Então, consequentemente, se ela é de uma área desmatada, ela não vai ser comprada por determinadas empresas. Então, a partir do momento que a gente começar a ter esse tipo de comportamento, eu me preocupando qual é a fonte de origem do produto que eu estou consumindo, que eu estou comprando, consequentemente, a gente consegue diminuir esses impactos, né? Porque se a gente tem menos produto de origem de regiões, por exemplo, desmatadas, sendo vendido, consequentemente, a gente vai ter menos áreas desmatadas e vai priorizar produtos de uma sustentabilidade muito mais real, né? E não só de fachada. Bom, eu vou sugerir, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, porque o assunto é inesgotável, né? Mais um minutinho para cada um fazer as considerações finais, pode ser? Claro. Eu começo. Então, só pegando o gancho aí do que o Harley falou, eu acho que sim, uma das grandes saídas que a gente tem no momento é a educação científica, né? Tanto para você compreender a problemática das mudanças ambientais, né? Que tem muita gente que não compreende, tem gente que se nega a aceitar, inclusive, né? E tanto para também para as pessoas acabarem compreendendo a importância de se investir em pesquisa para o desenvolvimento de novas vacinas, da compreensão dos processos de mutação que acontecem nos vírus, principalmente, que são organismos extremamente variáveis, né, e que podem vir a provocar novas pandemias no futuro. Tudo isso precisa de investimento em pesquisa e de monitoramento constante. E se você não tem a ciência como um fator de relevância na sociedade e que requer, né, muito investimento, as pessoas vão deixar isso para segundo plano, e deixar isso para segundo plano é realmente a pior coisa, o pior cenário que pode acontecer, né? Para todos os lados que a gente imaginar. Então, eu acho que isso é o que eu queria deixar de recado aí final nessa nossa conversa. Luiz? Tudo bem, vamos lá. Eu penso muito com relação a isso. Eu acho que a nossa grande aliada, né, é a educação. Uma vez que você tem a percepção como sociedade, desde educação básica, né, enfim, e isso progredindo até a níveis de investimentos astronômicos e necessários dentro da ciência, né? Isso tudo, como uma sociedade, isso muda e isso gera percepções diferentes de consumo, de questões de exploração, alternativas, sejam elas sustentáveis, e formas no qual a gente pode preservar, né, o que a gente tem, melhorar as condições que estão dadas, né, nesse momento, e sem dúvida, aumentando o nosso conhecimento, né, com relação a como esses vírus aparecem ou o que fazer numa situação como essa, né? E sem dúvida, né? Eu achei brilhante o comentário do Fábio na questão do tipo, antigamente a gente não tinha antibiótico, né? As pessoas morriam com relação a infecções bacterianas de uma forma devastadora e rápida, né? E quem sabe, né? Se a gente, com essa visão otimista, investindo em ciência, investindo em pesquisa, investindo na educação, mudando a percepção da sociedade, teremos um futuro otimista, né? E que seria capaz de preparar a sociedade de uma maneira geral para lidar com uma situação tão catastrófica quanto uma pandemia, tá? Então essas são as minhas considerações finais. Luana?
A questão da educação básica, né? Educação básica, educação científica, educação ambiental, ela é fundamental para qualquer sociedade ser bem desenvolvida. E eu acho assim que é muito triste a gente ainda ter que discutir esse tipo de coisa, né? Ainda ter que ressaltar a importância da educação numa sociedade ao longo do tempo. Mas só a educação eu acho que não é suficiente. Então, a gente precisa, sim, de investimento em educação, investimento em ciência e tecnologia. A gente precisa despertar esse olhar das pessoas, né, para o que acontece ao nosso redor, de uma forma integrada, como nós sendo só mais um dentro do planeta. Isso eu acho que é fundamental para que a gente consiga chegar numa sociedade mais bem desenvolvida ou que esteja mais integrada ao ambiente que ela vive. Mas a educação, ao longo do tempo, ela vai gerando um efeito um pouquinho mais demorado, né? Então, eu acho que além da educação, além do investimento e tudo isso, a gente também precisa ter medidas imediatas, pensando, por exemplo, em mudanças climáticas. Não dá para contar só com a educação das próximas gerações, não dá para contar só com a educação das pessoas. Hoje a gente vê uma juventude muito mais questionadora sobre isso, que luta, que levanta bandeira, né? E que pede mudanças, mas não é a geração que está tomando as decisões do momento. E a gente não tem como esperar que eles cheguem a ser os governantes daqui a uns anos, né? A gente precisa, sim, ter uma educação para transformar a sociedade, mas a gente precisa ter mudanças imediatas. Então, eu acho que é uma associação de tudo isso, mas, claro, a educação é fundamental para qualquer ser humano, né? Eu queria primeiro agradecer demais a você, Luiz, a você, Fábio, por terem compartilhado aí do tempo de vocês nesse sábado. A todos que estão assistindo, é muito gratificante ver assim, as pessoas, né, querendo falar sobre ciência, discutir um pouco mais, querendo ter informação. Isso é muito gratificante mesmo. A todos que mandaram, né, mensagens otimistas, as perguntas e mensagens, né, de apoio para a gente. E eu queria dizer que é uma honra muito grande compartilhar desse tempo com vocês. Luiz, meu colega de graduação, aí, né, já há alguns anos juntos. E eu acho que o Luiz depois pode me complementar, mas para a gente é um orgulho muito grande estar dividindo esse espaço com você, Fábio, que foi nosso professor, e tenho certeza que nos inspirou e nos levou muito do lado científico que a gente tem hoje, graças à sua contribuição. Isso é fato, né? Acho que palavras não são suficientes para agradecer ao Fábio. Acho que é a pessoa ícone no qual a gente se espelhou por todo esse tempo, né? A motivação e tudo mais. Então, assim, eu estou muito grato de estar aqui, dividindo esse espaço com você. E a admiração pelo como a Luana desenvolveu cientificamente é uma coisa muito legal, e a gente fica muito feliz de ver um colega investindo, estudando, contribuindo com a ciência mundial. Então, eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês também. Gostaria de agradecer todo mundo. Eu fui acompanhando a maioria dos comentários aqui, eu consegui ver. Eu deixo um beijo no coração de todos. Fico muito feliz de vocês estarem dividindo esse tempinho com a gente aqui também no sábado. Agradeço também todas as perguntas e estou muito feliz. Muito obrigado. Bom, e para fechar, eu queria dizer que o fato de eu estar aqui discutindo uma discussão de alto nível com vocês dois é de que o meu trabalho foi compensado. Estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês e também de pensar em tantas outras pessoas que também passaram aí pelas minhas mãos e que também hoje estão investindo em ciência. Para mim, isso é um orgulho muito grande. E eu gostaria de dizer que eu sou fã de carteirinha de vocês dois. Não é mentira nenhuma. Podemos dizer que é um exemplo de como a educação transforma a vida das pessoas. Com certeza. Gente, muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente vai encerrar por aqui. E fica aí, quem sabe, no futuro, novas possibilidades, não é? Um beijo, gente. Obrigada mesmo. Até mais. Tchau.